Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre João Fonseca, tenista de apenas 18 anos de idade que segue fazendo história. Nesse sábado ele venceu um tenista sérvio e passou para a final do ATP 250 lá na Argentina. Dessa maneira já tem a primeira colocação no ranking de tenistas brasileiros e vai figurar na próxima semana entre os 75 melhores do mundo. A final acontece nesse domingo contra o argentino a partir das 4 da tarde. Bora contar também que a portuguesa caiu do segundo para o terceiro lugar no seu grupo após um empate em 2-2 com o Corinthians. Só para lembrar que a Lusa tem 11 pontos, mesma pontuação do Guarani, que é o líder, e do Red Bull Bragantino, vice-líder. A diferença em relação à portuguesa se dá pelo número de vitórias. A Lusa tem 2 vitórias contra 3 dos seus adversários. O Santos fecha a quarta colocação do grupo com um jogo a menos e 9 pontos conquistados. Só para completar o giro de notícias, contar que Cruzeiro e América fazem hoje a primeira partida semifinal do Campeonato Mineiro, com uma diferença gritante na folha salarial. Depois de todos os reforços, o Cruzeiro tem uma folha próxima de 20 milhões de reais por mês. Enquanto isso, o América aparece com uma folha de 2 milhões e 300 mil mensais. O Gabigol sozinho paga todo o elenco e comissão técnica do Coelho. Preciso falar agora sobre João Pedro Tchoca, zagueiro do Corinthians que tem causado excelente impressão e uma série de notícias surgiram nos últimos dias. Há quem garanta que o Corinthians já buscou a renovação, há quem garanta que não. Há também a informação de que o empresário dele tem problemas de dívidas com o Corinthians. Quero trazer todos os detalhes do que eu consegui apurar. Esse atleta, que virou titular absoluto de forma merecida aos 21 anos de idade, está de fato negociando a renovação do contrato. O vínculo termina em dezembro de 2026 e foi renovado em maio do ano passado, mas a alegação é de que, até por seu status de titular, ele precisa ganhar mais do que os seus 60 mil reais mensais. Enquanto esteve emprestado ao Ceará na temporada passada, ele ganhou um acréscimo de 20 mil reais, ou seja, ganhava 80 mil enquanto defendia o vovô. Voltou para o Corinthians para ganhar uns 60 mil. A ideia do Timão era ver se ele conseguia performar durante o Campeonato Paulista. A resposta foi extremamente positiva, até por isso essa renovação. Em relação a uma possível desavença entre o empresário dele e o Corinthians, essa informação foi divulgada durante a semana pelo craque Neto em seu programa Os Donos da Bola. Não consegui a confirmação de ninguém no Timão a esse respeito. De qualquer forma, a tendência, se tudo correr bem, é de que o vínculo seja estendido, até porque o Tchoca quer muito permanecer no Corinthians. Ele entende que esse é o momento de se fixar, virar titular absoluto e um cara conhecido do torcedor. Só para completar, na atual temporada, 7 jogos e 1 gol. Última informação sobre o Timão: Corinthians, com um ponto conquistado diante da Portuguesa, garantiu matematicamente a primeira colocação do seu grupo. São 26 pontos conquistados contra 16 do Mirassol. Mirassol tem mais 3 partidas para jogar, poderia chegar a no máximo 25, ou seja, Corinthians vai fazer a partida de mata-mata contra o Mirassol, jogo único dentro do seu estádio. Preciso falar agora sobre a pressão enorme no Santos. Nesse sábado, membros da Sangue Jovem, uma das organizadas do Peixe, estiveram no centro de treinamento e tentaram a invasão do local. Não conseguiram e a partir daí passaram a atirar fogos de artifício para dentro do campo. O treino precisou, inclusive, ser interrompido. Só 2 dos integrantes da Sangue Jovem foram recebidos, mas por seguranças e um outro dirigente. Pressão enorme em cima do Pedro Caixinha. O pedido é de demissão do técnico português, que acumula apenas 2 vitórias depois de 9 partidas. A verdade é que o Santos corre enorme risco de de não classificação para a próxima fase. Vai precisar vencer pelo menos 2 dos 3 jogos que ainda falta, a começar pelo confronto contra o Água Santa, marcado para a noite desse domingo na Vila Belmiro. Só para completar, é possível que na segunda-feira integrantes da Sangue Jovem e também da Torcida Jovem, a maior organizada do Santos, sejam convidados a participar de uma reunião com líderes do elenco e também dirigentes do Santos. Preciso falar agora sobre o Flamengo sobrando contra o Vasco da Gama. Vitória por 2-0 na noite desse sábado no Maracanã foi um passeio do rubro-negro. Placar de 2-0 nem mostra direito o que foi o jogo. No primeiro tempo, por exemplo, o Vasco mal conseguiu atacar. Os gols do Bruno Henrique, de pênalti na primeira etapa, e também do Everton Cebolinha na segunda etapa. Só para explicar,
Nos últimos 10 jogos entre os dois times são 7 vitórias do Flamengo, 2 empates e uma vitória apenas do Vasco. Dessa maneira, com esse resultado, o Flamengo pulou ou se manteve na primeira colocação, agora com 20 pontos. O Vasco ainda aparece na zona de classificação, em quarto lugar, mas bastante ameaçado. Isso porque o Cruz Maltino já tem um jogo a mais do que seus adversários e estacionou em 14 pontos. O Sampaio Correia, o Nova Iguaçu, o Maricá e o Fluminense ainda podem ultrapassar o Vasco nessa rodada, jogando o Cruz Maltino para fora da zona de classificação. Vale a lembrança de que a última rodada para o Vasco tem um desafio extremamente complicado contra o Botafogo. Só para completar algumas curiosidades do clássico. Uma imagem de uma torcedora do Vasco dormindo durante o primeiro tempo foi bastante repercutida. Outra imagem que chamou a atenção, Verrete e Léo Jardim, dois dos principais jogadores do Vasco, discutindo de forma ríspida. No final da partida, de novo, confusão entre atletas, dessa vez causada por conta de um passe do Wesley virando o rosto. O Coutinho não gostou, foi tirar satisfação. No final, em entrevista, o lateral direito do Flamengo pediu desculpas ao torcedor do Vasco. A ideia não era tumultuar o ambiente. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, mas especificamente sobre Hulk, que outra vez decidiu a favor do Galo, 2 gols, um golaço de falta, encaminhando a classificação do Atlético para a final do Campeonato Mineiro. 2-0 contra o Tombense nesse sábado no Mineirão, com bom público, partida de volta na casa do Tombense. O Tombense vai precisar retirar ou reverter esse resultado. Queria chamar a atenção para os números do Hulk. Na atual temporada são 6 jogos e 7 gols. O cara tem um gol a mais do que partidas disputadas. Ele só não fez gol em um único jogo, foi na estreia dele na temporada contra o América. Estou falando apenas de jogos oficiais, ignorando as partidas disputadas nos Estados Unidos. Fez gol contra o Vila Nova, contra o Atlético, contra o Itabirito e marcou 2 vezes contra o Cruzeiro, e também contra o Tombense. Tem outro número super importante sobre o Hulk. Ele é o jogador brasileiro em atividade com mais gols marcados ao lado do Neymar, 439 gols para cada um deles. E olha que o Hulk já está se encaminhando para os 40 anos de idade, mas segue absolutamente produtivo. Só antes de mudar de assunto, algumas informações adicionais do Galo. Rony e Caio Paulista estrearam pelo clube na vitória contra o Tombense. O Rony entrou na volta do intervalo, o Caio Paulista jogou os últimos 10 minutos, um pouquinho mais à frente daquilo que a gente está acostumado, não como lateral, mas como um meio-campista. Já Júnior Santos vai precisar de pelo menos 45 dias para voltar a jogar. Ele teve uma lesão muscular considerada séria. Hora de falar sobre o Palmeiras, o que há de verdade na história de que Gabriel Peck, meio atacante, ex-Vasco, 24 anos de idade, pode virar reforço Cruz Maltino. Essa especulação surgiu durante a semana e dava conta de que o Palmeiras tinha negociações em andamento para a contratação do jogador, que vive o melhor momento da carreira. A temporada dele em 2024 foi espetacular. 41 jogos pelo Los Angeles pelo Los Angeles Galaxy, com 21 gols e 19 assistências. O cara participou de 40 gols em 41 partidas. Nunca o Peck havia feito tantos gols numa temporada, nem nunca havia dado tantas assistências. Temporada de estreia nos Estados Unidos foi próxima da perfeição, fazendo valer o investimento do Los Angeles Galaxy, que havia o comprado do Vasco na temporada anterior por 9 milhões e 300 mil euros. Mas a pergunta que você deve estar se fazendo é, tá bom, Nicola, mas o Peck vai ou não para o Palmeiras? Consultei uma fonte super importante e responsável dentro do Verdão, bem próxima à presidente Leila Pereira, que assegura que o Peck não faz parte dos planos do Palmeiras. Não existe negociação com esse jogador. Hoje o Palmeiras foca todos os seus esforços na aquisição de Vitor Roque, e a ideia é contar com um atacante de 19 anos de idade que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis ainda nessa janela de transferências, janela que se encerra em 28 de fevereiro. Só para completar, Mikael, zagueiro que pertence ao Houston Dynamo, será de fato contratado. O atleta já foi, inclusive, avisado do acordo entre o Houston e o Palmeiras, operação de 5 milhões de dólares ou 28 milhões de reais. Só para completar, agora restam apenas as questões burocráticas para que o jogador seja liberado para viajar para o Brasil, onde passará por exames médicos e assinará seu contrato.
Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. A diretoria do Tricolor tomou decisões importantes em meio à crise e pressão em cima de Luiz Zubeldia. A menos que o São Paulo seja goleado pelo Palmeiras numa situação vexatória, e Luiz Zubeldia não será demitido, mesmo com derrota para o Palmeiras. São Paulo perde por 1-0, por 2-1, por 3-2, dando o jogo, e o Zubeldia fica pelo menos até o fim do Campeonato Paulista. A única chance de uma reviravolta é uma goleada catastrófica a favor do Palmeiras e o São Paulo saindo de campo desmoralizado. Qualquer outro resultado e o treinador argentino segue. Isso se dá porque dentro do departamento de futebol ainda há quem confie no Zubeldia, mas também por alguns outros motivos, entre eles a falta de opções no mercado. Especulou-se sobre Tite, teria sido uma indicação do Muricy Ramalho, dá para dizer que esse treinador está descartado. A questão financeira é o grande impeditivo. O Tite não poderia ser contratado por menos de 2,5 milhões de reais. Hoje, Zubeldia e seus auxiliares ganham R$ 1 milhão por mês e o São Paulo não tem capacidade de praticamente triplicar seus custos com a comissão técnica. Isso sem falar no fato de que o Tite trabalha muito mal com categorias de base, ele é conhecido por aproveitar pouco jogadores formados nas categorias inferiores e o São Paulo vai depender demais de um técnico que utilize os jogadores formados em Cotia. Isso sem falar na vontade do Tite em trabalhar no futebol europeu. Não há, dentro dos dirigentes são paulinos, convicção sobre nenhum outro nome. Então, a prioridade é permanecer com o Zubeldia, torcendo que ele consiga pelo menos um empate diante do Palmeiras, resultado que deixaria o São Paulo ainda mais perto da classificação em primeiro lugar do seu grupo. Tricolor que vem numa sequência horrorosa de 3 jogos sem vitória, derrota para o Red Bull Bragantino e empates contra a Inter de Limeira e Velo Clube. Vale a lembrança também de que o São Paulo daqui até o fim da fase de grupos do Paulista só tem jogos complicados. Palmeiras nesse domingo, depois Ponte Preta e São Bernardo. São times que brigam com o Verdão pela classificação no Campeonato Paulista para a próxima fase. Pergunta que eu deixo para você é: o São Paulo acerta quando decide manter o Zubeldia? Outra questão: você escolheria qual técnico se fosse a favor da dispensa do argentino? Aproveita e completa para deixar seu palpite para o clássico. Use o espaço para comentar, tá bom? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau. Fala, torcedor do Corinthians. Que alegria te ter por aqui. O Timão segue firme na caminhada pelo Paulistão e acaba de garantir a liderança do grupo. Mas não foi fácil, hein? Em um jogo truncado contra a Portuguesa, o empate foi suficiente para confirmar a vaga nas quartas de final. Agora, a equipe se prepara para um duelo decisivo na Neoquímica Arena contra o Mirassol, valendo um lugar na semifinal. Antes de te contar todos os detalhes dessa reta final eletrizante, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do nosso Coringão. Fez isso? Então vamos nessa! O jogo contra a Portuguesa foi daqueles em que a tensão esteve presente do início ao fim. O Corinthians entrou em campo sabendo que um simples empate bastava para garantir a liderança do grupo, mas a Lusa não facilitou em nada. O Timão criou boas chances, teve domínio em alguns momentos, mas esbarrou em uma defesa bem postada e em uma noite inspirada do goleiro adversário. Do outro lado, Cássio também precisou trabalhar, mostrando mais uma vez porque é ídolo e segue sendo uma peça fundamental para a equipe. No final das contas, o 0-0 foi suficiente para confirmar a liderança e, com isso, definir o caminho do Corinthians na próxima fase. Agora, a Neoquímica Arena se prepara para um verdadeiro caldeirão. O adversário das quartas será o Mirassol, que vem fazendo uma campanha sólida e promete dar trabalho. Mas se tem uma coisa que o torcedor corintiano sabe, é que decisão em Itaquera é diferente. A Fiel já está mobilizada para empurrar o time rumo à semifinal, e a expectativa é de casa cheia para mais um capítulo dessa caminhada no Paulistão. Jogo único, sem margem para erro, e um Corinthians que precisa mostrar sua força para continuar vivo na competição. A boa notícia para o técnico Antônio Oliveira é que ele deve ter praticamente todo o elenco à disposição. Jogadores que estavam no departamento médico podem voltar a tempo, e a comissão técnica trabalha intensamente para deixar o time no melhor nível físico e tático. Além disso, a equipe vem mostrando evolução em aspectos importantes, como solidez defensiva e criatividade no ataque. Mas há também questões a serem ajustadas, principalmente na finalização das jogadas. Contra o Mirassol, a eficiência será crucial, pois qualquer vacilo pode custar caro em um jogo eliminatório. Fora de campo, a diretoria também segue atenta, tanto na movimentação do mercado quanto no planejamento para o restante da temporada. O Paulistão é um objetivo importante, mas o clube já pensa no Brasileirão e na Copa do Brasil, competições que exigem um elenco forte e bem preparado. Nos bastidores, a confiança é grande,
e a sensação é de que o Corinthians pode sim brigar por títulos neste ano. Mas, para isso, passar pelo Mirassol é essencial, e todo o foco está voltado para esse confronto decisivo na arena. O retrospecto em casa é um fator positivo. O Corinthians tem um aproveitamento excelente jogando diante da Fiel e sabe que esse apoio será fundamental para pressionar o adversário. Em jogos decisivos, a atmosfera da Neoquímica Arena costuma ser um diferencial, impulsionando a equipe e dificultando a vida dos visitantes. Esse fator pode ser determinante para impor um ritmo forte desde o início e buscar o controle das ações no jogo. O técnico Antônio Oliveira estuda possíveis mudanças na escalação para dar ainda mais agressividade ao time. A intenção é reforçar o setor ofensivo e garantir que a equipe tenha mais presença no campo adversário. Além disso, ajustes táticos estão sendo analisados para aumentar a eficiência na recuperação da posse de bola e na transição rápida para o ataque. A preparação para esse jogo promete ser intensa, com treinos voltados para explorar os pontos fracos do adversário e minimizar possíveis fragilidades do próprio time. O Mirassol, por sua vez, não deve ser subestimado. A equipe tem se mostrado perigosa, especialmente nos contra-ataques, e já surpreendeu adversários com sua postura organizada e eficiente. Seu desempenho no campeonato evidencia um time disciplinado taticamente, que sabe se defender e explorar as oportunidades que surgem. A estratégia do Corinthians precisará levar isso em consideração para evitar ser surpreendido e sofrer gols em momentos críticos da partida. Além do aspecto técnico e tático, o fator psicológico também pode pesar. O Corinthians sabe que vencer esse jogo é essencial para manter a confiança do grupo e da torcida. A pressão por resultados é grande, e a equipe precisará mostrar maturidade para lidar com esse cenário. Jogadores experientes podem ser fundamentais nesse aspecto, ajudando os mais jovens a manterem o foco e a calma nos momentos decisivos. Ou seja, a partida tem todos os ingredientes para ser um verdadeiro teste de fogo para o Timão. A combinação de um adversário perigoso, a necessidade de um bom resultado e o apoio incondicional da torcida cria um cenário de grande expectativa. Cabe ao Corinthians transformar essa energia em um desempenho consistente dentro de campo, buscando mais uma vitória em casa e reforçando sua força como mandante na competição. Então, torcedor, chegou a hora de fazer a sua parte. A Fiel vai lotar a Neoquímica Arena e transformar o estádio em um caldeirão para empurrar o Timão rumo à vitória. Se você ainda não garantiu seu ingresso, corre, porque a expectativa é de casa cheia. E claro, fica ligado aqui no canal para não perder nenhum detalhe dessa reta final eletrizante do Paulistão. Se ainda não se inscreveu, faz isso agora e ativa as notificações, porque vem muita novidade por aí. Vai, Corinthians!